base para a nossa meditação nesta manhã. Nós estamos gratos com o Senhor por tudo que Ele tem sido em primeiro lugar em nossas vidas e por tudo aquilo que Ele está fazendo, por tudo que Ele já fez. E nossa esperança é por tudo que Ele ainda irá fazer. Amém? Aleluia. Que Deus abençoe os nossos irmãos que também viajaram até a cidade de Sanazera, estão nesse momento sendo abençoados pela palavra de Deus naquele lugar. São 3 dias de festividade e hoje pela manhã também é o encerramento. E o mesmo Espírito, aleluia, que está aqui, está também conosco ali na vida dos nossos irmãos. Meus amados irmãos, você encontrou Neemias, diga amém. Versículo 1 nos diz assim: E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos, os sacerdotes, edificaram a porta do gado, a qual consagraram, e levantaram as suas portas, e até a torre de Meá, consagraram, e até a torre de Ananel. Amém. Curve a sua cabeça. Pai, mais uma vez nós estamos diante da Tua palavra. E o nosso coração se abre para ouvir a Tua voz, Senhor, e colocar em prática todos os Teus mandamentos nesta manhã. Senhor, estamos de alegre felicidade porque o Senhor nos trouxe neste lugar. E mais uma vez a Tua mão nos conduz e a nossa alma se alegra porque podemos ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Em nome de Jesus, e a igreja diz amém, amém. Meus queridos irmãos, o livro de Neemias é conhecido como um livro do reformador. Neemias, você conhece que ele servia a Deus, ele tinha uma profissão, era ele que servia o rei de uma forma muito íntima. E ele estava ali no cativeiro, louvado seja Deus. Mas ele tinha uma função, ele nunca deixou de servir. E o texto diz que, como copeiro do rei, ele servia naquele lugar com muita alegria. Até que um dia, o próprio rei vai notar que no seu coração, que o seu semblante existia algo diferente. Aleluia. Nós que somos íntimos de alguém, a gente que tem uma certa intimidade com a pessoa, seja ela seu filho, e as mães, elas são peritas em saber quando os filhos não estão bem. As mães, elas olham para o semblante do filho, da filha, e até por voz, não é verdade? Pelo telefone, a mãe, ela consegue discernir que existe um problema com a sua filha ou com o seu filho. E quando Neemias vai servir o rei em um momento do seu serviço, o rei ele percebe que algo não estava bem. E ele pergunta para Neemias o que tinha acontecido. E Neemias agora vai abrir o seu coração porque ele tinha recebido uma notícia daqueles que vieram de Jerusalém, daqueles que tinham sobrado na cidade de Jerusalém, e a informação não era nada boa. A notícia é que os muros estavam fendidos, existiam brechas nos muros, e que as portas tinham sido queimadas a fogo. Na cidade de Jerusalém, existiam 12 portas, existiam 12 entradas, existiam 12 portas de acesso até a cidade. E essas portas estavam destruídas pelo fogo, e os muros que faziam a proteção daquela cidade também tinham brechas, possuíam buracos, eles estavam destruídos. E esta mensagem, este anúncio, isso trouxe uma tristeza para o coração de Neemias. Aleluia. Mas eu louvo a Deus, porque o Senhor é o Deus que cuida da sua obra. Amém? Aleluia. Mas a obra que eu quero falar nesta manhã, glória a Deus,
Porque o texto de Neemias ele é muito usado em um contexto missionário, onde Deus vai restaurar, Deus vai trazer ânimo, Deus vai usar alguém e levantar trabalhadores. Mas existe uma obra interior no nosso coração. Aleluia. Existem muros, existem situações e portas que precisam ser reformadas interiormente. Aleluia. E hoje pela manhã pedindo a Deus uma direção ao Senhor. Aleluia. Deus disse ao meu coração: fale para a minha igreja que os muros interiores e que as portas internas também precisam ser restauradas. Aleluia. E Neemias, irmãos, quando ele recebe essa notícia no capítulo de número 1, versículo de número 4, ele diz que essas palavras mexeram tanto com ele, irmãos, o texto diz que ele se assenta, que ele chora por alguns dias. Aleluia. Mas assentar e chorar não é um estado permanente na sua vida. Aleluia. Quando a gente recebe uma notícia ruim, quando o mal bate na nossa porta, quando uma palavra de desânimo chega na nossa vida, é normal. É o nosso corpo, mente, alma reagindo àquela notícia ruim. Aleluia. E existem várias formas de reagir a uma notícia ruim. Cada um se comporta de uma maneira diferente. Alguns se desesperam. Alguns têm o escape do vício. Outros tentam pensar que não está nada acontecendo, cruzam os braços e a fuga dele é ignorar a notícia. Louvado seja Deus. Mas Deus nos trouxe aqui nesta manhã para nos alertar. Aleluia. Se alguma coisa não está bem, aleluia, se alguma coisa não está indo de conforme a vontade de Deus na sua vida, não se esconda. Você pode se assentar e chorar. Não é pecado. Não é triste. Não é vergonhoso abrir o seu coração e expor as suas emoções. Aleluia. Mas faça isso diante da presença daquele que conhece todas as coisas. Porque muitas das vezes o nosso problema é abrir o nosso coração para a pessoa errada. É abrir o nosso coração para a internet. É abrir o nosso coração para as redes sociais. E eles não podem nos ajudar. Pelo contrário, ainda vão nos julgar. Ainda vão te criticar. Não vão conhecer a tua dor. Por quê? Porque Neemias, ele tinha origem de Jerusalém. Ele sabia que aquela era a cidade de seus pais. Louvado seja Deus. E ninguém pode entrar dentro do seu problema. Aleluia. Cada um tem um problema. Glória a Deus. E cada um precisa se levantar e buscar em Deus refúgio e recurso para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. E por alguns dias ele se assentou, ele chorou e ele lamentou. Por alguns dias, não sabemos o total de dias, Neemias ele tem uma reação. Ele se assenta, ele chora e ele lamenta. Aleluia. Mas isso é uma fase. Isso é um estado intermediário. Aleluia. Porque Deus não te chamou para você ficar assentado, para você viver chorando e para você viver uma vida de lamentos. Aleluia. O crente chora,
O crente se assenta e o crente se lamenta, mas por um momento da sua vida, aleluia. Mas os dias passam, glória a Deus. Os dias avançam, louvado seja o nome do Senhor. E depois de se assentar, depois de chorar, depois de lamentar, é tempo, aleluia, de começar a se levantar e mudar a estratégia, aleluia. Passado alguns dias, ele esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus, aleluia, glória a Deus. A gente chora, mas a gente pode orar também. A gente senta, mas a gente pode buscar a presença de Deus. A gente está com o coração entristecido, mas a gente pode abrir um jejum na presença do Senhor. E Senhor, eu preciso de uma direção. Ele começa em Deus a buscar uma direção. E no versículo de número 5, ele abre o seu coração para Deus. Ele diz: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, aleluia. Porque o nosso Deus é grande. O nosso Deus, ele é grande. E um Deus grande, ele faz grandes coisas. Aleluia, Deus é Deus de grandes coisas. Nós lemos nesta manhã que ele é possível. Para ele é possível fazer coisas que não estão nos nossos pensamentos. Deus pode fazer na sua vida. E o texto diz que na sua oração ele diz: tu guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Ele começa a falar com Deus. E Deus é um Deus fiel, irmãos. Deus é o Deus que ouve a oração dos seus servos e depois Deus responde. Glorificado seja o nome do Senhor. Ele responde a Neemias. E o texto diz que Neemias guarda isso no seu coração. Ele intenta isso no profundo da sua alma. Mas Neemias, ele tinha algo que eu gosto muito, irmãos: sabedoria. Aleluia. Porque Neemias, quando recebe a direção de Deus, ele não sai falando para todo mundo o que ele vai fazer. Neemias não é uma pessoa emocionada ou ansiosa, que antes de Deus falar, já está tomando as decisões. E na sexta-feira quem veio aprendeu, aleluia, a importância de ouvir a voz de Deus. Quem veio aprendeu que quando nós estamos parados para ouvir, aleluia, é muito melhor do que estar fazendo sem Deus, aleluia, dar uma palavra direcionada. E nós aprendemos na sexta-feira, irmãos, que Deus não tem responsabilidade com aquilo que eu faço. Uau! É verdade, irmãos. Deus tem responsabilidade com a sua palavra. E o texto diz, irmãos, em Neemias, que agora ele chega na presença do rei Artaxerxes. E ele vai dizer: eu preciso fazer uma visita para Jerusalém. Aquele lugar está precisando, aleluia, de algumas mudanças e algumas transformações. E quem sabe, nesta manhã, o nosso coração, uma área da nossa vida, está como essa cidade de Jerusalém, com as portas queimadas e com os muros fendidos. Ah, mas Deus te trouxe no lugar certo. Aleluia. Você está na casa do Senhor e você já pediu uma orientação a Deus, e Deus está te respondendo nesta manhã. Aleluia. Esta obra, ela vai se cumprir. Deus irá fazer esta obra na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz, irmãos, para o rei:
Eu preciso de cartas. Capítulo 2 de Neemias. Abra lá comigo. E o versículo de número 7 diz assim: Se parece bem, me dê cartas para os governadores além do rio, para que me dê passagem, aleluia, até que chegue a Judá. Irmãos, e depois da oração a gente fica ousado, irmãos, aleluia. Depois que você ora, você já viu, irmãos? Você está desanimado, você está triste, mas você começa a sentir aquela presença. Você começa a adentrar no Santo dos Santos. O véu já se rasgou, irmãos. Nós temos acesso à presença de Deus. E Neemias, depois de ter orado, aleluia, antes ele estava sentado, antes ele estava chorando, antes ele estava se lamentando, o semblante dele não era o mesmo. Mas depois que ele orou e jejuou, irmãos, e as pessoas muitas das vezes não acreditam que o jejum e a oração são armas espirituais. Não é brincadeira, irmãos. Funciona, dá certo, é uma ferramenta correta você orar e jejuar. Não é passar fome. Jejum não é passar fome. Jejum é se abdicar de algo para o nome de Deus ser glorificado em alguma situação. Os homens da Bíblia oraram e Deus agiu. Os homens da Bíblia jejuaram e Deus operou. Louvado seja o nome do Senhor. E depois, irmãos, que ele ora, ele chega para o rei Artaxerxes e diz: eu quero cartas. Cartas para quê? Para eu ter acesso até chegar em Judá. E eu não aceito menos, aleluia, porque eu quero chegar até Judá. Deus está dizendo para alguém: você não para no meio da caminhada, eu te levo até aonde você tem que ir, em nome de Jesus. Tem pessoas, irmãos, que começam até bem, mas não chegam em Judá. Deus está falando nesta manhã: eu estou te dando acesso, eu estou te dando passagem. Você vai chegar aonde você precisa chegar. Adore ao Senhor Jesus nesta manhã. Eu quero acesso, aleluia. Irmãos, Deus coloca você aonde com as tuas próprias pernas e braços, escute bem, você não conseguiria chegar, você não conseguiria pisar, aleluia, mas com a ajuda de Deus, com as mãos de Deus, com a presença de Deus, você vai passando pelos lugares bloqueados, aleluia, você vai atravessando as barreiras espirituais que existem, porque é Deus que faz as portas se abrirem. Louvado seja o nome do Senhor. Eu disse, irmãos, que Neemias estava ousado. Primeiro, eu quero acesso. E já que eu orei e jejuei, aleluia, escute uma coisa, irmãos, o não você já tem. O não já é certeza. Antes de pedir, a resposta negativa ela já existe. O não é certo. Já que Neemias sabia que o não era certo se ele ficasse com a boca calada, então disse: eu vou pedir madeira. Glória a Deus. Porque se eu não pedir, ninguém vai me dar. Mas o texto diz: aproveitando que eu pedir as cartas, me dê também madeira para cobrir as portas. Aleluia. Então ele pede o acesso e ele pede a mão de obra. Glória a Deus. E o texto diz que o rei as deu, segundo a mão de Deus sobre mim. Agora escute. Você e eu
não conseguimos dádivas celestiais, porque merecemos. Aleluia! Ele conseguiu acesso e ele conseguiu madeira, porque a mão de Deus estava sobre ele. Aleluia! A diferença está nas mãos de Deus sobre a tua vida. Se você for lá e pedir sozinho, você vai voltar envergonhado. Mas deixa Deus estar na tua vida para você ver. Deixa o Espírito Santo ir na frente. Deixa Deus tomar a tua boca. E o rei as deu carta, liberou a madeira. Um ímpio estava patrocinando, aleluia, o projeto de Deus. Deus faz assim, irmãos. O ímpio patrocina o projeto de Deus, porque não eram as mãos de Neemias. Aprenda isso nesta manhã. Não eram as mãos de Neemias. As mãos de Neemias foi somente um instrumento que Deus usou para que aquelas portas fossem reedificadas. Mas em todo o projeto, adore a Deus, eram as mãos do Senhor que estavam estendidas. Eu posso usar as minhas mãos para fazer alguma coisa, mas se as mãos de Deus não estiver comigo, eu não vou ser abençoado. Mas quando as mãos de Deus estão sobre a sua vida, aleluia, você tem acesso. E você tem em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, a provisão. Glória a Deus. Irmãos, quando a gente fala com provedor, aleluia, a provisão vai chegar. Mas nós precisamos falar com o provedor em primeiro lugar. O provedor dessa igreja é Deus. O provedor dessa obra é Deus. O provedor dessa casa é Deus. Fale com Deus, irmãos. Fale com o provedor. Busque intimidade com o provedor em primeiro lugar. E você vai ver o que Deus irá fazer no nome de Jesus. O texto diz, irmãos, que ele pede madeira e que ele pede cartas. Aleluia. Agora o versículo de número 9. A mídia pode colocar para nós, por favor? Repita comigo, ele pede cartas e ele pede madeira. Só que nós lemos nesta manhã, irmãos, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. E o versículo de número 9. Neemias já estava todo contente, irmão, porque quando a gente recebe bênção de Deus, irmãos, o sorriso vem aqui na orelha. A gente fica feliz demais, porque a gente falou com Deus e Deus ouviu, aleluia. Bilhões e bilhões de pessoas que existem no mundo, Deus parou para me ouvir. Que alegria, irmãos. É quando Deus responde a oração de um crente. E a gente, quando recebe algo de Deus, irmãos, pode ser, irmãos, um palito de dente que a gente recebeu. Pode ser, irmão, um cortador de unha. Não interessa o que a gente recebe. Não é pelo valor, não é pelo tamanho. É da onde veio, é da fonte, aleluia. Aquele que é grato, irmãos, o que ele recebe de Deus, ele se alegra. Louvado seja o nome de Jesus. E Neemias já estava alegre demais, irmãos. Eu tenho que terminar. E ele recebeu as cartas e a madeira. Só que quando ele chega lá para pegar tudo e continuar a viagem, então vi aos governadores além do rio, dei as cartas do rei, e o rei, sem Neemias ter pedido nada, enviou comigo chefes do exército e cavaleiros. Aleluia! Porque Deus é poderoso para fazer
infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Você pede para Jesus salvar, Jesus salva, Jesus dá um banho com seu sangue, Jesus batiza nas águas, Jesus batiza com o Espírito Santo, levanta como instrumentista na casa de Deus, levanta como um pregador do Evangelho, levanta como uma levita na casa do Senhor, porque Ele faz mais, Ele faz mais, Ele faz mais. Irmãos, quando Neemias chega lá, ele achou que ele iria carregar a madeira, e ele achou, irmãos, que ele só ia ter as cartas, mas já tinha um exército preparado para acompanhar ele. Aleluia. Aí você me pergunta, mas pastor, se ele não pediu, por que Deus deu? Porque na tua oração nós somos tão limitados que a gente só consegue enxergar o problema do presente. Mas Deus já estava lá em Jerusalém, e Deus sabia melhor do que qualquer um a importância daquele exército naquela viagem. Glória a Deus. Neemias iria precisar muito daquele exército. Deus sabe o que você necessita. É por isso que eu sempre digo, irmãos, Deus, Ele vai muito além. Ele não responde aquilo que nós queremos, mas Deus sempre dá aquilo que a gente precisa. Aquilo que nós precisamos, Deus vai lá e prepara. E Ele preparou um exército, louvado seja Deus. E o texto diz, irmãos, que agora eles estão indo lá. E vamos pular, irmãos, a parte de Sanbalat e Tobias. Deixa isso para outra pregação, porque houve pessoas que tentaram atrapalhar a continuidade da obra de Deus. Mas Neemias, irmãos, com o coração sábio e com as mãos ocupadas, porque quem tem a mão ocupada, irmãos, não tem tempo para discutir com Sanbalat e Tobias. E o texto diz, irmãos, que agora ele chega, aleluia, na cidade de Jerusalém. Ele deixa o povo descansando, dá uma volta na cidade e realmente viu, irmãos, uma coisa é eu ouvir dizer, outra coisa é começar a trabalhar. Aleluia. Ele ouviu falar, agora ele estava no campo, agora ele estava ali ao vivo e a cores. E é estreito, irmãos. O negócio é diferente quando Deus escolhe você. Aleluia. E eu não tenho dúvida que Deus escolheu você. Eu não tenho dúvida que Deus escolheu as suas mãos. E o texto diz, irmãos, que ele dá uma volta, ele não fala para ninguém. E no outro dia ele pega alguns homens consigo e ele começa a restauração das portas. E aqui foi o texto no capítulo 3 que nós lemos. E o capítulo de número 3 você vai ler na sua casa. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Então você vai ler em nome de Jesus o capítulo 3 todinho. Vai falar o nome de todas as portas, mas Deus não se esqueceu dos nomes. Ouros. Irmãos, quem sabe, se fosse eu, o inspirador desse livro, eu ia se lembrar das portas, mas eu não ia se lembrar dos nomes. Mas a Bíblia diz em Hebreus capítulo 6, versículo 10, que Deus não é injusto para se esquecer das obras das tuas mãos. Toda a oração que você já fez, Deus se lembra dela. Toda intercessão que você já fez, todo nome que você já apresentou no caderno de oração, Deus anotou. Aleluia. E no capítulo de número 3 nós vamos ver as portas, mas nós vamos encontrar os nomes das pessoas que ajudaram a Neemias. Oh, irmãos, aleluia. Tenha uma agenda espiritual aberta e anote
os nomes de quem já te ajudou e seja grato pela vida dessas pessoas. O texto diz, irmãos, que ele cita todos os nomes. Para alguém pode achar insignificante, mas era Deus lembrando daquelas pessoas. Aleluia. Eliasibe, o sumo sacerdote. Aleluia. Nós falamos de Neemias, mas ele estava lá e ajudou. Aleluia. Ele estava lá e edificou. Glória a Deus. Talvez você esqueceu de Eliasibe, mas Deus não. E a primeira porta, irmãos, que agora eles vão edificar, é a porta do gado. Glória a Deus, irmãos. Existiam 12 portas. Diga comigo, 12 portas. E uma das portas, por exemplo, que é citada aqui no versículo 3, é a porta do peixe. A porta do peixe era a porta responsável para dar entrada a tudo que entrava em Jerusalém para ser vendido. Era uma porta comercial. Tudo que entrava em Jerusalém para ser comercializado entrava pela porta do peixe. Era a porta do dinheiro. Era a porta da prosperidade. Era a porta onde recebia as mercadorias para serem comercializadas. Mas Neemias disse: deixa essa porta para depois. A primeira porta que vai se abrir é a porta do gado. É a porta das ovelhas. É a porta aonde os animais oferecidos a Deus entravam para serem sacrificados no templo. Era Deus dizendo para Neemias: comece a edificar a porta da adoração. Aleluia. Mas o dinheiro não é importante? É. Mas o acesso é importante? É. Mas Deus está dizendo nesta manhã, quem sabe alguém já estava perdendo a essência de adorador. Aleluia. Mas Deus nos trouxe aqui para relembrar nesta manhã. Aleluia. Você precisa consertar essa porta, a porta da adoração, a porta da onde o sacrifício chega para adorar e bendizer o teu santo nome. Jesus está aqui, meus irmãos. Aleluia. E essa porta interior, essa porta que está queimada, essa porta que já perdeu o brilho, precisa voltar a brilhar. A porta da adoração, a porta onde os animais passam. Irmãos, aquela porta era uma porta muito especial. Aquela porta era uma porta muito importante, porque todo animal que seria oferecido a Deus passava por ela. Aleluia. Purifique em nome de Jesus o teu coração nesta manhã, para que tudo que passe através dele venha adorar ao Senhor em nome de Jesus. E edificaram a porta do gado, e consagraram, e levantaram a Senhor. Aleluia. Foi consagrada a Deus, irmãos. O povo entrou ali, ele fez uma destruição. O exército da Babilônia, irmãos, destruiu de forma terrível aquela porta. Aleluia. Porque o inimigo das nossas almas, ele quer calar os adoradores. Ele quer que você murmure ao invés de adorar. Ele quer que você reclame ao invés de glorificar. E aquela porta estava destruída. Aleluia. Mas naquela manhã, naquele dia, aleluia, aquele povo entendeu, glória a Deus, que a adoração era a primeira coisa que deveria voltar a funcionar. Aleluia. Glória a Deus. Se coloque de pé nesta manhã no nome de Jesus. Aleluia. Se coloque de pé nesta manhã no nome de Jesus. Porque Ele está aqui. Aleluia. E você já tem acesso.
Você já tem o material. Até o exército já foi colocado ao nosso redor. Aleluia! Os anjos do Senhor estão aqui, acampados ao nosso redor. Aleluia! Então nós estamos, irmãos, em um ambiente onde nós temos todas as ferramentas para edificar a porta da adoração. E eu quero orar pela sua vida nesta manhã, no nome de Jesus. Eu quero apresentar os nossos corações, a nossa alma, a nossa vida diante do Deus que jamais perdeu uma batalha, porque Ele te trouxe aqui para te relembrar que você nasceu, você foi criada no ventre da sua mãe, antes de ser formada no ventre da sua mãe, antes de ser formada no ventre da sua avó, das suas gerações. Deus já tinha um plano para você. Você é adoradora. Você é um adorador. Você é um servo escolhido para reconstruir. Louvado seja o nome de Jesus. E nesta manhã, aleluia, a porta financeira, ela vai esperar um pouco, porque eu preciso voltar e retomar a minha adoração ao Senhor. É nessa porta que o perfeito louvor chega na presença de Deus. É através dessa porta que os animais passam e a glorificação ao nome do Senhor Jesus. Aleluia! Deus seja louvado. Nós iremos voltar a ser adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Deus nunca procurou um homem, aleluia, que tenha talentos, aleluia, mas Deus procura adoradores. Deus não procura pessoas talentosas. Deus procura pessoas esforçadas, que querem se esforçar para fazer alguma coisa. E Ele é o Deus que nos capacita. Ele é o Senhor que entrega o talento nas nossas mãos. Agora, a adoração é algo que Deus está procurando no nosso coração, os adoradores. E essa igreja está sendo nesta manhã, aleluia, exortada a voltar à adoração genuína, a glorificar a Deus pelo que Ele é, a se preocupar, aleluia, com as coisas do Senhor. Neemias poderia ter ignorado aquela situação, mas ele se preocupou e ele adorou o Rei dos Céus. Eu quero orar pela sua vida nesta manhã, no nome de Jesus. E você que precisa, aleluia, reedificar essa porta, coloque a mão no seu coração, porque eu quero ministrar uma bênção de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Eu não sei qual é o motivo que te levou até essa situação. Eu não sei qual o momento da sua vida que você perdeu a adoração, mas hoje ela volta no teu coração com toda a intensidade, no nome de Jesus. Você vai sair daqui diferente, porque no teu coração vai existir o desejo de adorar a Deus em todo o tempo. Tudo que tem fôlego, louve, adore, magnifique o Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho celebrar e bendizer o teu nome nesta manhã. Eu venho glorificar a Ti, ó Deus, pelo cuidado e bondade que tem estado conosco todos os dias. Senhor Espírito Santo, a igreja do Senhor se reúne para ouvir a Tua palavra. A Tua noiva se congrega nesta manhã, ó Deus, para bendizer, engrandecer o Teu nome. E nós recebemos da parte do céu um convite para sermos adoradores em espírito e em verdade. Deus, quem sabe, Pai, por um momento a nossa adoração
adoração diminuiu, a nossa adoração se esfriou, a nossa adoração estava se apagando, mas o Espírito de Deus, Ele desce como um fogo no nosso meio, para colocar chama na nossa alma, para voltarmos a adorar a Deus pelo que Ele é, em nome de Jesus. Receba da parte de Deus a presença neste lugar, receba da parte de Deus a palavra do Senhor, que alimenta a tua alma nesta manhã, e esta casa é testemunha dos corações que estão se levantando para adorar a Deus em espírito e em verdade. Volte à comunhão com Deus, volte a falar novas línguas, línguas estrangeiras, línguas estranhas, línguas como que de fogo, em nome do Senhor Jesus Cristo. A intimidade com o céu não vai parar por causa de um problema. Em nome de Jesus, eu ministro sobre a tua vida a unção espiritual neste momento. Volte a adorar a Deus. Em nome de Jesus, Deus te trouxe aqui. Deus te trouxe a esta casa nesta manhã para lhe dizer que Ele quer você na presença e na posição de adorador. Ah, Jesus amado, receba a adoração do teu povo nesta manhã. E aonde havia um coração necessitado de receber, visita ele nesta hora, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Tome o seu assento no nome de Jesus. Aleluia. Mas tome o seu assento glorificando a Deus. Tome o seu assento louvando o nome do Senhor Jesus Cristo. Ah, Deus, Ele é maravilhoso. Aleluia. E muitas das vezes, irmãos, a gente quer fazer algo para Deus, mas antes precisamos que Deus faça algo em nós. Aleluia. E com a alegria na minha alma eu trago essa mensagem para a igreja nesta manhã. Antes de fazer algo para Deus, Deus vai estar fazendo algo em nós. Aleluia. Dê uma salva de palmas para Jesus nesta manhã.